todos vêm falando que o Flamengo defensivamente está muito fraco e alguns ainda falam que mas é porque o Arrascaeta é um jogador que não tem intensidade, não marca, o time lá na frente não marca. Será que esse é o problema? Sou o Diogo Abreu do canal Flamenguista do Norte e vem comigo que eu te explico. Bom, é fato que o Flamengo defensivamente tem muitas oportunidades, muitos defeitos a corrigir. Mas eu já fiz uma analogia aqui com o que aconteceu em 2019 e vou recapitular porque talvez isso não tenha ficado tão claro quanto deveria ficar. Eu me refiro à questão da transição defensiva e como isso pode funcionar num time como o Flamengo, que é um time com características extremamente ofensivas, né? A gente perdeu recentemente o João Gomes, que era um jogador que cobria 2, 3, 4, devido à sua vitalidade, vigor físico e capacidade de marcação. E ao substituir Paul Gerson, vem aí a crítica de muitos que tem um pouco a mente fechada, retrógrada no sentido do futebol, que falam, mas sem aquele volante pitbull o time não dá certo. Será? Pergunto para você, torcedor, quem era o volante pitbull de 2019? O William Arão? Não me parece. Bom, o que acontece é que o modelo de 2022 que o Dorival encontrou para que desse certo, devido à quantidade de jogos, devido ao imediatismo que ele chegou no meio do ano tendo que dar certo, foi justamente fazer as escolhas óbvias, que é pegar a capacidade do João Gomes, dar toda uma sustentação defensiva ali, porque ele é um jogador que tem uma capacidade de cobrir vários pedaços do campo, com o Thiago Maia, que tem também ali uma especialidade em cobrir a defesa, em proteger a defesa, e deixou ali os jogadores da frente, principalmente a Arrascaeta, mais, como posso dizer, mais preocupados em fazer a parte de criação ofensiva. E principalmente no último terço da temporada, quando se acentuou a questão da pubalgia do Arrascaeta, esse aí ficou mais livre de tarefas defensivas, caindo cada vez mais para o João Gomes para que o Uruguai pudesse ali executar, performar todo o seu talento em função da criatividade flamenguista. Mas isso nem sempre foi assim, e não significa que esse precisa ser o modelo agora para 2023, e parece que não vai ser. E principalmente dizer que o Arrascaeta não marca ou não tem essa característica, eu acho que fazer uma afirmação dessa, não considerar um passado recente e os números, né? O Arrascaeta foi o segundo ou terceiro jogador que mais roubou bola em 2019. Ele era o primeiro na fase de transição defensiva ao combate. Então, quando a gente fala que o João Gomes fazia a função de 3 ou 4 jogadores defensivamente falando, esse é o erro. Ele não deve fazer o trabalho de 3 ou 4. Ele deve balancear, o time tem que balancear as suas atividades em transição defensiva. Essa questão do João Gomes, como eu falei, foi o imediatismo quando o Dorival assumiu o time, foi a maneira que ele encontrou de tornar o time competitivo ao ponto de ganhar títulos importantes. Mas agora com o trabalho, provavelmente o Vitor Pereira tem que ter alguma medida de urgência paliativa para o Mundial, mas depois para a temporada, há tempo para trabalhar onde precisa haver um sincronismo do time para que o time não corra de maneira desnecessária, corra certo, poupando energia e fazendo a marcação da maneira correta, o que o time de Jorge Jesus fazia em 2019, principalmente nos triângulos e diagonais formados nas terceira e quarta linhas de frente, que vão justamente suportar essa transição defensiva. Me refiro à aproximação de Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia e os laterais com Pedro e Gabigol formando duas linhas em triângulos e esbanjando diagonais para que você tenha sempre um jogador agudo, dois atrás formando um triângulo e espaçando para que você consiga ocupar a maior parte do espaço do campo, no campo do adversário, no momento que ele estiver com a bola, dificultando a saída de bola dele, dificultando também os passes verticais e dessa maneira fazendo a defesa já ali no campo do adversário. Mas para isso, esses triângulos, essas linhas compactadas, diagonais, precisa-se de treinamento, precisa-se que haja uma engrenagem, haja um entendimento, haja uma sincronia, né? A famosa superioridade numérica e posicional e cooperativa, quando eu entendo os movimentos dos meus jogadores, dos meus companheiros,
para que eu possa também saber o que eu vou fazer. A gente vem falando sobre isso, e isso, obviamente, requer treinamento, não era dia para noite. Lembramos quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, tiveram algumas partidas bem ruins nesse sentido. Lembra o 3-0 contra o Bahia? Entre outras, né? Mas depois que o negócio começou a funcionar, o time começou a entender, as interações entre os jogadores começaram a ficar claras, o Flamengo começou a engrenar e o resto foi história. Então o Flamengo precisa desse tempo ainda, mas a gente não precisa ficar preocupado em relação a isso. A gente pode ter um volante pitbull, como estão querendo, porque o Flamengo pode ter diferentes modelos de jogo de acordo com cada contexto, mas isso não significa dizer que o modelo desenhado com Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Gabigol, Bruno Henrique Gabigol, quem quer que seja, não dê certo, porque deu certo em 2019. É preciso treinar esses modelos de linhas compactadas, triângulos, diagonais, superioridade posicional, numérica, cooperativa, dinâmica. Isso precisa de tempo para ser treinado. Não temos tempo para o Mundial, como falei, a gente vai ter que achar aí baseado no que aconteceu contra o Palmeiras, a gente vai ter que achar uma solução paliativa, de ordem tática, para estancar essa sangria e sermos competitivos a ponto de ganhar o Mundial, como eu venho dizendo. Mas para a temporada, há tempo para trabalhar, já que o primeiro semestre ele não vai ter nada importante. E, por favor, não vamos falar que o Carioca é importante considerando o que vem no segundo semestre, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu prefiro muito, mas claro, ganhar o Mundial, para mim, esse é o título mais importante que tem, mas depois de ganhar o Mundial, para mim o foco tem que ser no segundo semestre, e independente do que aconteça no Carioca, para mim pouco vai importar quando chegarmos no final do ano, ok? Esse para mim deve ser o foco, Mundial e ajeitar o time para o segundo semestre. E como eu falei, existe sim um histórico recente com esses jogadores. E alguns falam, Diogo, mas o time ficou mais veterano, não sei o que. Não. O Ayrton Lucas, que deve a algum momento assumir a titularidade, revezar com o Felipe Luiz, claro, na temporada, mas o time reduziu a média de idade em relação a 2019. Então fica esse ponto, ok? Bom, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que é muito importante. E claro, comente, opine, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.